Eu sou Cláudio Zenato, advogado e professor da pós-graduação, e estamos aqui fazendo essa série sobre negociação coletiva. E estamos aqui com um colega, advogado hoje, que foi presidente do Sindicato dos Gráficos, movimento histórico dos gráficos. E ele vai falar abertamente aqui com a gente sobre negociação coletiva, a experiência dele como gráfico e coisas do tipo. Havia uma reivindicação da nossa categoria desde a década de 1990 do século passado, que era uma discussão econômica, onde havia a possibilidade de regulamentar o piso salarial da categoria, de buscar um salário de referência para quem estava iniciando na categoria, uma categoria histórica. Haviam elementos que corroboravam para que era uma categoria de extrema importância na sociedade, então não havia sentido aqueles trabalhadores entrarem na categoria, seja em que função fosse, e ganhassem salário mínimo. Haja vista que o piso salarial já era uma realidade em muitos estados brasileiros na nossa categoria, então no Ceará acabou virando um mito, era algo inatingível. Primeiro porque entre os trabalhadores, aí surgiu um determinado presidente do sindicato, que ele começou com uma tese que era que só teria piso na categoria se tivesse greve. Na negociação, negociando, utilizando-se das mesas de negociação, era impossível acontecer o piso salarial da categoria. Era impossível, na versão dele, na tese dele, que isso ocorresse. O tempo vai passando, o nível de mobilização da categoria, o ápice chegou na década de 1980 do século passado, 1990 já houve um arrefecimento, e nos anos 2000 o que era raro, o que era muito raro a mobilização, nos anos 2000 isso virou mobilizações pontuais, ao passo que ficava muito mais distante pela tese que nós tínhamos incorporado de alguma forma, não tinha muito elemento assim, uma base teórica, científica, que pudesse dizer que aquela tese era uma tese que fosse vigorar para sempre. Então, nos anos 2000, nós já achávamos que não íamos ter piso nunca. E aí o sindicato, embora pequeno, acabou fazendo uma assessoria com o DIEESE começou a dar algumas orientações econômica e também política na época, e nós começamos a fazer uma movimentação no sentido de que poderia discutir o piso negociando, chegar até a exaustão a negociação e que a gente pudesse ter o piso salarial. E mesmo assim, nós fazíamos isso sob a orientação do DIEESE, mas muitos de nós, oriundos daquela diretoria dos anos 1990, nós achávamos que o piso não sairia por conta daquele mito que o piso só sairia se tivesse greve. Nós começamos a fazer uma luta, e discutia todo ano essa possibilidade. Quando chegou mais ou menos em 2015, mais ou menos 2013 para 2014, uma conjuntura econômica muito forte, eis que eu estou no sindicato, em plena campanha salarial, e um empresário gráfico me liga do meu celular, pessoalmente, do privado dele, e ele na época, ele já tinha sido presidente do sindicato patronal, e aí ele disse que quer conversar comigo, a sós, isso também era outro problema, um dirigente sindical conversar com outro dirigente sindical a sós. Mas ele, na época, ele discutia a seguinte possibilidade. Eu cheguei para almoçar com ele e ele disse, olha, eu quero discutir o piso da categoria de vocês. E eu, intrigado com aquela situação, perguntei, mas por que você quer discutir o piso? Ele disse, porque a gente precisa regulamentar os salários da categoria. O que está acontecendo hoje? O que é que ele dizia? Eu tenho a minha gráfica é uma das maiores, é a maior do estado. Eu pago salários que, no papel, é muito maior do que o piso que vocês estão pedindo, e eu preciso, do ponto de vista concorrencial,
estabelecer parâmetros que venham a regulamentar o salário da categoria. Não tem sentido eu entrar, por exemplo, numa concorrência com o Estado, onde eu vou produzir impressos, eu pagando um salário X, ao passo que o meu concorrente paga salário Y. Então, a menos, lógico, né? Um valor bem menor. Então eu preciso regulamentar isso para que a concorrência seja no mínimo leal. Saí daquele almoço com ele já assim, impactado com a discussão, porque o que era mito para nós era que o piso só sairia se houvesse greve, e ele estava disposto a comprar uma briga na diretoria do sindicato patronal para que tivesse piso. E eu percebi que a luta por salário, nesse caso, do piso salarial, era uma luta puramente econômica, que não necessariamente poderia haver greve. Era uma necessidade do próprio capitalismo, em vez de ser uma necessidade da própria classe trabalhadora. Era uma luta concorrencial, porque ia tão somente regulamentar o salário de ingresso desses trabalhadores, ou mesmo daqueles que já estivessem há algum tempo na categoria, e pela experiência e pelo nível de produtividade não fazia sentido que quando saísse de uma empresa e fosse para outra, voltasse para o salário mínimo, como era o que ocorria antes do piso da categoria.